E agora a gente vai dar um passeio por Barbacena. Você vai conhecer um espaço que resgata a memória do primeiro hospital psiquiátrico do estado. Pois é, são fotografias, documentos, equipamentos e objetos que contam a história do antigo manicômio. Um prédio antigo. Cheio de histórias impactantes. Histórias de pessoas com transtornos mentais que viviam em situações precárias no primeiro hospital psiquiátrico de Minas, gritando por socorro. O Museu da Loucura foi criado no antigo sanatório. Fica em Barbacena, na região de Campos das Vertentes. Foi aberto há 20 anos e revela a história da loucura como nunca se viu. O museu reúne textos, fotos, documentos, objetos usados na época em que o Hospital Colônia foi criado. O museu temático, ele tem esse tipo de acervo, né? E, na verdade, agora, inclusive, depois dessa nova restauração e revitalização, está um museu bastante autoexplicativo, né? Então, tem muitas fotografias e todo um acervo que permite que o visitante tome conhecimento dessa história, né, do hospital e, de certa forma, de uma forma mais ampla da história da loucura no geral. Logo na entrada, uniformes usados por pacientes, bonecos feitos durante as terapias ocupacionais que representam como era a vida dos internos dentro do hospital. E o interessante é que muitas delas eles colocavam algemas, porque de certa forma retratava uma realidade vivida então naquela época, né? A boneca também tem um outro caráter, que é no caso assim da infantilidade. Algumas pacientes elas têm esse lado, né, mais da infantilidade presente ou até da maternidade. Muitas vezes transfere, né, para aquela boneca o sentido materno, né, do ser feminino. O complexo tinha cerca de 4.000 metros quadrados e capacidade para atender cerca de 230 pacientes, mas em alguns momentos chegou a receber 10 vezes mais. No museu, fotografias mostram que a superlotação levou à retirada das camas e pacientes eram obrigados a dormir em cima de amontoados de capim. O paciente, de certa forma, ele tinha uma vida precária, né? Uma alimentação que não era balanceada e toda uma estrutura que desfavorecia a sua vida para a melhora. Há relatos de que os pacientes psiquiátricos viviam em condições desumanas e eram maltratados naquela época. Os aparelhos de eletrochoque, aplicados por gente sem qualificação e até como forma de punição, também fazem parte do acervo do museu. As descargas elétricas chegavam a 130 volts. Em outra ala do museu, a última grade de uma das celas do Hospital Colônia, onde os pacientes eram aprisionados. É de arrepiar. A exposição revela também que, na época, a morte de pessoas com transtornos mentais virou comércio. Como havia um índice muito grande de óbitos, esses corpos eram encaminhados para as faculdades de medicina, mas através de venda. Então foi feito um comércio desses cadáveres, né? É uma verdadeira viagem de volta ao passado. E chega à atualidade, quando o tratamento de pessoas com problemas mentais foi humanizado. Tapetes coloridos, cheios de vida, feitos por internos, contrastam com os dias sem cor de antigamente. Que lugar, hein? Legal, né?